Olá, esse é o Expresso Educacional, podcast e videocast a partir sobre a história de São Paulo, vida educacional, sociedade e diário oficial. Sou Christian Snick, diretor na rede municipal, entre outras participações. A partir daqui é uma visão não somente de um profissional de educação, mas também de um membro da sociedade paulistana e brasileira. Venham conosco. Olá, estamos aqui juntos no Expresso Educacional, diretamente dos estúdios EP76 aqui na Casa Verde, né? Hoje vamos falar um pouquinho de uma data que está muito próxima de nós, o Dia Nacional da Educação. Não como uma data comemorativa, mas um momento de reflexão, né? A educação a gente fala o dia todo, todos os momentos, mas essa data ela é importante. Vamos retomar algumas questões, né? Então hoje temos um papel muito importante a ser falado. O que é educar? Né? O que é a educação para todos? Existe educação para todos? Então, diante disso, em 2000, nós tivemos um Fórum Mundial da Educação, que foi em Dakar, Senegal. Tá? Foi exatamente no dia 28 de abril daquele ano. E, nacionalmente, passou-se então a se definir que esse é o Dia Nacional da Educação no Brasil. O foco principal deste fórum era falar da educação para todos. Que essa educação fosse realmente inclusiva, que se trouxesse a diminuição das questões de pobreza e as diversidades e desigualdades sociais. Mas, muito antes disso, em 1990, tivemos uma Conferência Mundial de Educação na Tailândia. E essa conferência teve um documento que falava-se da educação para todos. O documento ele é muito atrativo, ele é muito sedutor. Mas será que essa educação para todos é exatamente o que estava no documento? As premissas de 1990 se falava de se ampliar o período de escolarização da população, de se ter a escola para todos, sobretudo os mais desfavorecidos, de se ampliar as aprendizagens dentro e fora da escola. Né? Essa era a grande premissa daquele documento. No entanto, quem financiava e financia muitas dessas conferências é o Banco Mundial. Diante disso, qual o interesse do Banco Mundial de ampliar essa escolarização? Nem tudo realmente é simples. Afinal, o almoço não é de graça. Né? Então, esses documentos, gerados a partir de 1990, vão influenciar diversos países na sua trajetória de educação. Alguns estudiosos, anos depois, fez diversas críticas à forma como isso foi realmente aplicado. Né? Podemos pegar Libânio, grande pedagogo brasileiro, tá? Que em 2012 faz um texto muito interessante, está até aqui conosco, que é o Dualismo Perverso, né? Da escola pública brasileira, né? A escola do conhecimento para os ricos, a escola social para os pobres. Né? Apesar do nome ser um pouco duro, dá para a gente muito bem explicar o que é isso. A partir de 1990, a gente começa a ter os chamados planos decenais da educação. Em seguida, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 1998. E as Diretrizes Curriculares Nacionais, que vão disciplinar e vão começar a organizar melhor a escola como um todo, o pensamento educacional brasileiro como um todo, a partir de então. São documentos normatizadores. Essa é uma questão que o Banco Mundial já cobrava dos países. Que se tivesse essa normatização, se tivesse uma regularização do que vem ser ofertado. E isso todos os governos foram ofertando. Itamar Franco, FHC, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula agora novamente. Então todos esses governos tiveram aí uma continuidade, em alguns momentos algumas rupturas, né, de aplicação de políticas públicas de fato para a educação, mas a grande crítica que se tem desse período é o que são esses documentos, né? O que é realmente o que o Banco Mundial coloca, né? Quando você coloca a ampliação da escolarização das pessoas, nós temos uma coisa importante. Em 1997, ou seja, 7 anos depois dessa Conferência Mundial da Tailândia, o Brasil ele consegue ter a chamada universalização do ensino fundamental. Né? Lembrando que até 1996 a gente tinha chamado primeiro grau, segundo grau, os nomes vão mudando, algumas estratégias andaram mudando, mas isso não é uma coisa que veio de 96 e 97 resolveu, mas ele vinha ao longo dos anos. A universalização do ensino fundamental significa que tem vaga para todos que queiram entrar no sistema público e estudar do primeiro
à 8ª série, hoje, primeiro ao 9º ano. Né? Então, a gente também teve aí um aumento ao longo dos anos de 1 ano a mais no ensino fundamental. Só para a gente deixar claro, esse 1 ano a mais, na verdade, tirou 1 ano a menos da educação infantil. Né? Por isso a gente fala que o almoço não é de graça. Não houve, de fato, um aumento maior de tempo na escola, mas uma mudança aí do tempo da educação infantil para o tempo do ensino fundamental. Então, aqui fica aí uma questão para a gente poder também fazer essa reflexão. A universalização permite, então, que todos terminem, então, chamado ensino fundamental. Mas a que preço? Qual o conhecimento de fato que as pessoas têm tido acesso ao final de 9 anos desse ensino fundamental? Isso é uma coisa que Libânio, que é um pedagogo brasileiro, né, faz muita discussão. Formado na PUC e trabalhando na Universidade Federal de Goiás. Não apenas ele, mas Bernard Charlot, francês, radicado no Brasil, também faz críticas, não à política nacional necessariamente, mas a todas essas políticas de atendimento das exigências do Banco Mundial. Que a exigência de uma delas era aumentar a escolaridade da população. Aumentar o quê? Em anos. Né? Exigir alguns instrumentos de qualificação, ou seja, as provas seriadas, como a gente tem hoje o SARESP, esses sistemas de avaliação do Provão, sistema de avaliação dos professores, que buscou se tentar implantar no Brasil, mas isso realmente não foi para frente depois do governo Lula II e Dilma, né? Então isso não foi para frente, como se desejava naquele período. Mas é importante a gente ter aqui que se tem algumas instituições que estão presentes. Se fazer, então, um ranqueamento das escolas, né? Agora, qual é essa escolarização que chega ao final do 9º ano? E essa é que é a crítica, porque a escola passou também a atender outras questões, a função social da escola, que antes era um espaço somente educar, com um currículo mais tradicional, mais fechado, passa a ser também um espaço um pouco mais democrático. E isso é importante, porque ele passa a ser um espaço de debates, mas a gente não pode ficar somente no debate. Então, a escola passou também a receber outras funções sociais. A escola também passa a ser ponto de distribuição de outras questões, como, por exemplo, a alimentação, via cesta básica e tudo mais. Há uma melhoria, sim, como já falamos nos programas anteriores, da alimentação escolar para melhorar a permanência da criança na escola. Então, não é de tudo ruim, né, essa questão do educar para todos. Mas o cerne da questão, qual a função social dessa escola? Hoje é uma escola que se busca receber mais a comunidade, que ainda é um grande desafio, receber melhor essas crianças, que é outro grande desafio, né? Receber as crianças da educação especial que antes estavam segregadas, outro desafio que já tratamos. Mas qual o resultado final? É que a gente pode dizer que a escola deve se buscar resultados finais como se fosse uma empresa. E essa é uma grande crítica, realmente, que se faz quando se pensa em escola desta forma. Mas a escola que nós temos hoje, pública, com todos os recursos tecnológicos, né, é a mesma escola que é ofertada para a população que tem um pouco mais de degrau social e está numa escola particular? São as mesmas exigências que essas pessoas têm no mercado? Sim, a exigência é a mesma. Mas qual o preparo desses alunos? Como esses currículos foram sendo construídos? A Base Nacional Comum Curricular tem muitas críticas da forma como ela foi feita. Hoje a grande crítica está no ensino médio, né? Da forma como o ensino médio tem sido aí colocado. Se tem aí uma grande questão de se fazer a revogação da reforma do ensino médio e se fazer uma nova reforma do ensino médio. Mas a gente precisa também rever como é que está esse ensino fundamental. Como é que está a educação infantil? De fato, essa educação infantil atende o que as famílias desejam? Porque uma grande crítica que se tem da reforma do ensino médio, é uma crítica verdadeira, é que ela não está atendendo o jovem. As famílias também criticam a forma como ela está sendo colocada, esse conjunto de disciplinas. Então, é importante ouvir a sociedade? É importante. Mas a sociedade está sendo ouvida quando se fala como está a educação infantil, como estão as infâncias, né? Estão sendo feitos realmente esses movimentos, né? As pessoas estão preparadas para isso, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente está numa fase que passamos há pouco da discussão do Plano Municipal de Educação, as conferências para fazer a revisão desse plano, né? O monitoramento desse plano. E tem muitas coisas que se mudaram de 2015 para agora. Mas há muito a avançar. E quando a gente fala de currículo, né, as discussões curriculares falam não só daquele currículo que vinha do livro e tudo mais, mas também a discussão da cultura, do conteúdo do entorno da escola. Essa discussão é necessária e rica.
mas precisamos avançar além disso. E esse é um grande desafio colocado, né? Libânio e Charlot, eles vão discutir muito essa questão de que o que realmente está sendo ofertado às crianças, né? E aí a crítica que se tem é chamado currículo mínimo. Não, a gente tem umas dificuldades, outros têm dificuldades, vamos exigir um mínimo desse aluno, né? Dessa criança, né? E essa é uma grande questão. Então, se hoje a escola está para todos, como é que a gente atende de forma com equidade a todos? Né? Aqueles com maiores dificuldades têm os recursos necessários? Os professores têm a formação necessária para lidar com todas essas diversidades? Falamos aqui há um tempinho, alguns programas atrás, da questão essencial, né, de como a gente recebe a criança com deficiência e da necessidade real de inclusão. Esse é um ponto. Mas como é que fica a permanência? Como é que o desenvolvimento se avança? E as demais? O que tem sido ofertado? Né? Colocar atividades atrativas é importante, mas precisamos também desafiar um pouco mais essas crianças, desafiar um pouco mais o aluno. Temos uma sociedade hoje que as pessoas não querem participar de certos desafios. A reunião do seu condomínio é um desafio. Né? Uma reunião que começa às 19 horas e vai terminar umas 24 horas, ou seja, algumas horinhas, né? É um desafio as pessoas descerem e participar. A pessoa participar da reunião da escola da criança é um desafio. Porque tem que se organizar no trabalho, tem que se organizar na rotina, tem que estar apto a escutar o que acontece na escola, participar dessa escola. É um desafio. Participar da unidade de saúde, participar. Então, a gente tem vários instrumentos de participação, mas poucas vezes a gente acaba participando disso, né? E nossas rotinas não estão construídas para isso, e precisamos. Né? E a escola não está longe disso. Ela tem a sua importância, é um equipamento social importante, mas é um equipamento educacional. Hoje, sim, coloca para a escola diversas funções para ela também ajudar a fazer. Então, hoje, nós estamos nessa questão ainda da pandêmica, né? Uma coisa que é colocada muito à escola é a questão da vacinação, a atualização constante das carteiras de vacina. Bacana. Mas os sistemas informatizados, eles não se conversam. Né? E a escola passa a ser o espaço que vai cobrar essa carteira vacinal atualizada. É a escola que vai ser também o local que vai fazer uma distribuição de algum gênero para a região. Tanto é que quando a gente tem enchentes, quando nós temos às vezes algumas calamidades públicas, o primeiro local que as pessoas são abrigadas são escolas. O segundo local, os ginásios públicos, quando existem. Né? Ok, é uma função que naquele momento é emergencial. Mas e as emergências que a escola tem no dia a dia? Emergências? Sim. A criança que chega precisa ter realmente o atendimento feito pelo serviço social, pela assistência social. Né? É demorado. A criança, que ela tem algumas questões de saúde, a escola faz alguns encaminhamentos, mas o sistema de saúde não comporta, não suporta e atender às vezes na velocidade que a escola necessita. Cada um acaba tendo uma velocidade. Mas é rápida a cobrança para que a escola faça questões, né, que discuta questões que precisa às vezes no serviço de saúde. Seja atender dentista, seja atender médico, pediatra, né? Então, a gente precisa trazer uma discussão melhor das redes de proteção social, que elas têm que existir de forma institucional. Né? E aí a escola ter realmente o seu tempo dedicado ao ensinar. Né? As horas muitas vezes consumidas por tudo isso, seja por professores que vão distribuir esses materiais ou ajudar nessas questões, seja a equipe administrativa que tem que parar o olhar pedagógico para se dedicar a atender uma demanda vinda de outra secretaria, de outra área da administração pública, né? E aqui pode ser uma escola estadual, municipal, federal, não importa. Porque o movimento é muito parecido no Brasil como um todo. Sobretudo nas pequenas cidades, em que a escola é o elemento mais próximo da população. Né? E às vezes a estrutura da cidade, a que tem a melhor estrutura organizacional é a escola. Até porque é onde tem mais gente. E onde tem mais gente, e se tem um maior contato com essa população, são 200 dias letivos. Essa é uma data, é um marco nacional. Toda escola tem que ter 200 dias letivos no mínimo. Então, são 200 dias, pelo menos, que você está vendo aquela criança ou aquela família todo dia no portão. Todo dia dentro da escola. Né? Nenhum outro serviço público você tem essa frequência diária, né, e anual de pessoas. Né? Então, nesse Dia Nacional da Educação, a gente precisa também ver isso. Precisamos também discutir a formação, né, continuada dos profissionais de educação,
dos profissionais de educação, não somente dos professores, mas de todos que atuam na escola. Se fala muito do papel do professor, é essencial. Escola sem professor não tem escola, mas somente o professor ele não tem o apoio. Por isso que a gente constitui uma rede administrativa, uma rede de apoio dentro da escola para atuar junto com os professores, para se fazer tudo junto. Então, a gente precisa também pensar nessa formação, né? A formação inicial tem muitos desafios ainda a serem melhorados, né? Muitas discussões a serem feitas. Sai um pouco, talvez, do campo teórico, envolvendo um pouco mais a prática, para a prática embasar essa teoria de uma forma mais sustentável e mais garantidora de direitos. Né? Chamada, então, educação permanente. Né? Então, se a educação é para todos, que é o nosso tema inicial de discussão, a gente tem que migrar para uma educação permanente. E essa educação permanente, ela é, sim, é discursiva, ela é social, mas ela precisa também analisar o que a sociedade está cobrando. Não é a escola se preparar para o vestibular, mas é a escola estar preparando a pessoa para o mundo de fato. O vestibular é uma questão, mas ela também precisa ter acesso a isso. Né? Um grande desafio, às vezes, lá no ensino médio, né, de alguns alunos é o vestibular, para alguns é o que eu vou fazer quando terminar a escola. Né? Para muitos, eles nem em algumas regiões, não se pensa no vestibular, mas se pensa no mercado de trabalho. E às vezes, nós vemos muitos adolescentes que nem no mercado de trabalho pensam. Vão terminar o terceiro ano, o que você vai fazer da vida? Não sei, vou pensar agora. Agora terminei a escola, vou pensar. Então a gente precisa fazer essa discussão mais séria e preparar, não é para uma questão específica, não é uma educação tecnicista. Isso foi um grande erro que nós tivemos nos anos 70. Né? Mas a gente precisa ter esta visão que a população tem cobrado da educação. Né? Qual é a real discussão da escola? Né? Porque talvez às vezes essas famílias gostariam de ouvir mais isso dentro da escola e não serem silenciadas. E um silenciamento oculto. Porque também na formação de todos os nossos profissionais de educação também sofremos alguns silenciamentos. Né? Também sofremos algumas questões que defendemos um currículo, mas que por trás tem um Banco Mundial há décadas, cobrando, pelo menos, só a permanência na escola. Né? O famoso documento. A conclusão de um fundamental ou a conclusão do ensino médio. Mas que conclusão é essa? Só é um número. Dizer, temos tantos alfabetizados no Brasil. Mas como é essa qualidade dessa alfabetização? Né? É apenas ler, escrever, saber o nome e algumas contas? Né? Isso alfabetizar? Claro que não. É muito mais. Né? A alfabetização política, a alfabetização social, né? Como Paulo Freire já trazia. Né? E esse documento, lá em 1990, muito sedutor, como a gente disse. Porém, ao longo do tempo, foi sendo reduzido o seu papel. Né? A gente pode pegar alguns elementos aqui. Que a aprendizagem é a chave para o desenvolvimento sustentável. E hoje é um tema muito falado da questão da sustentabilidade, a Agenda 2030. A cada vez a gente vai tendo novas questões sendo colocadas. Mas de que forma a gente está trabalhando isso? De que forma isso é significativo? Falar da importância dos rios é bem bacana. Falar da importância do respeito com a água é essencial. Mas passamos agora alguns meses com enchentes em várias regiões. Aqui na Zona Norte foi uma delas, mas a gente pode pegar várias regiões aqui da cidade de São Paulo, várias outras cidades. O litoral norte de São Paulo é um exemplo. De que forma, de fato, a gente está preservando esses espaços de águas? Porque as ruas, nas grandes cidades, são totalmente tampadas. Não tem às vezes nenhum espaço de uma árvore. Então, quando vem uma chuva, para onde corre essa água? Para algum lugar ela vai correr. Então, se ela não tem para onde penetrar, ela vai aparecer em algum lugar. Ela vai aparecer em algum lugar. Então, discussões nesse sentido. Né? Como é que está a sociedade? Como é que estão organizadas os espaços sociais, os espaços urbanos, os espaços de moradia das famílias? E aqui a gente não precisa dizer se são pobres ou ricos. Porque nós temos vários bairros de alta classe social totalmente tampados. Totalmente tampados. Prédios e mais prédios, né? Que mesmo a pequena área verde que tem não é suficiente para o tamanho da população que está ali. A grande produção de gás carbônico, lixo, né, e outras questões que esses grandes condomínios geram. Né? Isso é discutir a Agenda 2030 de uma forma realmente mais sustentável e mais crítica. Não falar somente do bairro da pessoa ao lado.
mas vamos ver o nosso também. E o que a gente pode fazer. Não é discutir o que o outro vai fazer, mas o que nós vamos fazer. Né? E aí, com isso você vai conseguir trabalhar diversos conteúdos da escola. Não é parar para discutir isso de uma forma isolada, mas aonde isso se insere no currículo dessa criança. Né? O que se espera da criança e do adolescente e do estudante. Né? Esse é um ponto. O outro é a questão do financiamento da educação. Né? Se fala muito da falta de recursos na educação, mas temos algumas burocracias que emperram essas questões. Hoje, no caso das escolas municipais, existem alguns recursos interessantes chegando nas escolas, mas a burocracia de uso desses recursos, né, colocados pelo Brasil como um todo, pela forma de uso de recurso público, muitas vezes encarece alguns serviços, né, ou tornam mais demoradas algumas execuções. Então, a gente precisa simplificar essas questões. A própria construção de prédios escolares, né, a gente precisa retomar essas questões. O que é um bom prédio escolar? Né? Quem está participando da discussão do que é para ser um prédio escolar? Né? É só um arquiteto, um engenheiro? Mas teve a sociedade participando, teve um educador participando para definir quais são os melhores espaços que a escola deve ter? A partir de que modelo foi feito isso? E aí que fica também para refletirmos. Não há, nos cursos atuais de arquitetura e engenharia, né, alguma disciplina sobre construção de edifícios escolares. Né? Até esse momento não existe. Se existir, manda para nós a instituição e qual é essa disciplina. Vai ser bem interessante a gente poder apresentar aqui no próximo programa. E ter até, quem sabe, um professor sobre isso. Mas, infelizmente, não temos essa disciplina. Vamos ter a disciplina de construção de terminal rodoviário, aeroportos, né, até conjuntos habitacionais, hospitais até tem, mas de escola não tem. Então, a gente já tem esse dificultador. Né? A formação continuada do profissional de educação passa por quem serão também esses formadores. Né? Como estão sendo formados, estão sendo alimentados de grande energia formativa os gestores das unidades educacionais. Fica aqui um outro desafio bem interessante e para reflexão. Prefeitura de São Paulo, nós temos concurso de diretor de escola desde 1975. De lá para cá, poucos ou quase nenhum foram os momentos de uma formação continuada feita para os diretores de escola, não somente na questão administrativa técnica de um pedacinho da escola, mas uma formação pedagógica. É uma formação administrativa, de fato, mais sólida. Né? Que vá além da pedagogia. Por ser diretor de escola, vai além da pedagogia. Né? Não existe. Ou pouco existiu na cidade de São Paulo. Se a gente for para o Brasil afora, veremos que também não temos grandes experiências. Vamos ter coisas localizadas, experiências locais. E experiências locais que não foram repercutidas aí no Brasil como um todo. Né? Isso, inclusive, é um ponto de estudo meu particular, por isso que a gente traz aqui, para a gente poder também fazer essa reflexão conjunta. Né? Então, a gente tem essa questão da formação continuada e a formação desses formadores na escola. Né? Um outro elemento que tem é a questão dos materiais que vêm para as escolas. Né? Existe aí uma cultura brasileira, né, do livro didático. Mas como é que esse livro didático ele vem sendo construído? Ele é baseado na BNCC, mas como essa BNCC de fato foi construída? Porque vamos ter livros na rede pública que são diferentes dos livros da rede particular. E por que esse abismo tão grande? Né? Porque livros hoje em dia tão reduzidos em alguns elementos, né? Tão cheios de figuras, tão ilustrados, bonitinhos, coloridos, mas com tanta redução de carga de textos ou de outros elementos que possam servir ali de maiores elementos para as crianças, para os profissionais de educação. É certo que hoje a internet e tudo mais facilita o acesso, mas já discutimos isso. A maioria das pessoas tem acesso de fato às redes sociais, à rede mundial. Mas como é que é feito esse acesso? Qual a qualidade deste acesso? Né? Outro ponto para refletir. O ter um celular, um bom plano de internet, não significa que você está tendo um acesso de qualidade, né, às questões. Acesso de qualidade, tanto físico, né, equipamento, vai na Avenida Paulista às 10 horas da manhã. Tenta fazer algumas conexões em redes sociais lá. É bem ruinzinho.
porque a carga de demanda lá é muito grande. Vai em alguns locais mais altos de São Paulo, mesma questão. Agora, como é que as pessoas estão acessando? O que elas estão acessando? Qual a qualidade dessa mídia que está sendo acessada? Né? Que mídia é esta? É uma mídia mais consumista? É uma mídia só de momento? Ou tem ali uma carga formativa? Né? E as pessoas estão preparadas para isso? Teve um trabalho para dizer quais elementos elas podem pesquisar? Ou se de buscar curiosidade em pesquisar? Então, não é somente ter o recurso. Né? E aí, uma questão essencial. Estamos no ano antes das eleições para prefeitos no Brasil como um todo. Este ano também começa a ser discutido o novo Plano Nacional de Educação. O plano anterior teve a finalização em dezembro e agora, recentemente, uns 2 meses atrás, saiu o documento final desse plano. Você viu? Eu acredito que não. Pois muitos, mesmo que participou da conferência nacional, que foi toda virtual, também não viu esse documento. Né? E um documento que ficou como um histórico, porque agora você vai refazer todo o Plano Nacional de Educação com um novo governo, após aí a segunda década da educação, segundo Plano Nacional de Educação. Né? Então, temos aí um outro desafio, a discussão do Plano Nacional de Educação, que vai envolver os novos planos municipais de educação, planos estaduais de educação. Aqui no estado de São Paulo, ampliou-se o tempo do Plano Municipal de Educação, pois com a pandemia se aumentaram também aí o tempo de monitoramento. Um dado interessante. Vai chocar em algum momento o novo Plano Nacional com o Plano Municipal. É um movimento até então interessante. Mas estão participando? Você foi na conferência regional da sua região? Você estava lá? Tinha locais que não estavam tão cheios. Teve uma divulgação bacana, né? Afinal, foi uma sexta-feira à noite e um sabadão, né? Para discutir educação de sua região. Isso já aconteceu. Vamos ter agora a fase municipal. Posso estar participando? É essencial participar. Isso é a cidade de São Paulo. Mas veja na sua cidade como estão sendo essas discussões. Cada cidade se organiza de um jeito. Mas é importante estar participando. Esteja na escola mais de seu filho. Você, profissional de educação, esteja mais presente nas discussões coletivas da categoria, né? Para que a gente possa cada vez mais sair desse dualismo da escola e do conhecimento dos ricos e a escola social para os pobres. Ficamos por aqui. Acompanhe conosco nossos próximos programas aqui do Expresso Educacional, acompanhe pelas nossas redes, sempre gravado aqui no estúdio EP76 na Casa Verde. Um abraço. Esse é o Expresso Educacional. Sou o professor Cristian Slick. Siga a gente nas redes sociais e nos canais de podcast. Sempre sobre um tema de educação, vida em sociedade, história e dia a dia, a partir de um apaixonado da cidade de São Paulo, que é a nossa cidade paulistana e brasileira. Venha junto conosco. Abraço.